Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Cristo ressuscitado esteja aí com todos vocês, invadindo os vossos corações, os vossos lares. Hoje, nesta segunda-feira, aqui no programa Tempo de Recomeçar, queremos trazer para vocês a reflexão da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 até o 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz às pastagens. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-lhe, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje traz para nós a figura do bom pastor. Desde domingo, nós estamos vendo que a liturgia nos apresenta o Cristo como o bom pastor. E hoje aqui também, ele vem nos falar desse pastor. Jesus é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. E aqui nos versículos de 1 até o 5, Jesus faz uma comparação entre o pastor e o ladrão, o salteador. Ou seja, quem é o pastor? O pastor é aquele que vem para proteger. O pastor é aquele que vem para cuidar, é aquele que vem para guardar. Enquanto que o ladrão, ele vem para roubar, para matar, para destruir, para dispersar as ovelhas do aprisco. E aqui o Senhor Jesus, ele também se coloca como a porta. Ele diz que ele é a porta por onde entra as ovelhas. E ele diz também que o pastor, ele tem livre acesso para entrar no rebanho. Então ele entra pela porta, enquanto que o ladrão, ele entra por uma brecha qualquer que ele encontra, porque ele não tem permissão para entrar no rebanho do Senhor. E aqui o Senhor vem nos dizer que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ou seja, nós somos essas ovelhas do Senhor e nós precisamos ter essa intimidade com o pastor a ponto de conhecermos a sua voz, de seguirmos quando ele chama e de não ouvir a voz dos estranhos,
que muitas vezes é muito mais fácil ouvir a voz dos estranhos, a voz do mundo, a voz dos falsos pastores, do que ouvir a voz do Senhor. E hoje nós somos convidados a deixar que Jesus seja realmente o nosso pastor, que nós sejamos verdadeiramente as suas ovelhas. E aqui o Senhor fala o seguinte, que eles não estavam entendendo ainda, através dessa parábola, o que ele queria dizer. Porque naquela época de Jesus, era muito comum, a criação de ovelhas, era um meio de vida que eles tinham. O pastoreio era uma profissão. Então aqui, os pastores, o que eles faziam? Eles trabalhavam durante o dia e à noite levavam todas as ovelhas para um redil. E ali o porteiro ficava a noite inteira vigiando a porta para que esse ladrão, esse mercenário, esse salteador não viesse roubar as ovelhas. E durante o dia o pastor chegava bem cedo, chamava na porteira e o porteiro abria para o pastor entrar e cuidar das ovelhas. E quando o pastor chegava, ele chamava as ovelhas pelo nome. E as ovelhas reconheciam a voz do pastor, seguiam o pastor e ele levava as ovelhas para as pastagens verdes. Ou seja, o pastor é esse que vem para nos oferecer os melhores alimentos, a melhor comida, enquanto que o ladrão vai nos oferecer as porcarias do mundo. E as ovelhas, elas são animais muito ingênuos, são fáceis de serem manipulados. Elas não têm uma visão boa, e nem um faro bom, nem um sentido de direção. Elas caem facilmente no abismo. Elas comem qualquer coisa que oferece para elas. Por isso que nós temos que estar agarrados com o Senhor, que é o pastor. Nós não podemos nos desgarrar do rebanho, porque nós somos totalmente dependentes desse pastoreio do Senhor. E aqui nós podemos refletir: será que nós estamos sendo essas ovelhas verdadeiras que ouvem a voz do pastor? Será que nós estamos deixando Jesus ser o nosso pastor? Hoje, muitos católicos, infelizmente, muitos católicos estão se deixando levar por outras vozes. Aqui o Senhor vem nos alertar também: cuidado com os falsos pastores, que não vêm para zelar pelo povo, mas que vêm pelos seus próprios interesses, que vêm pregando o evangelho da prosperidade, do bem-estar. Mas aqui, na Igreja Católica, o evangelho é o evangelho da cruz, é o evangelho do sofrimento. Então nós, como ovelhas do Senhor, e Ele sendo o nosso pastor, aquele que cuida, aquele que, como fala aqui, Ele dá a vida por suas ovelhas. E Ele dando essa vida, a vida eterna, a vida em abundância, a vida que não se acaba. Esse é o verdadeiro pastor, e não aquele que vê somente os seus próprios interesses e não o do seu rebanho. Então hoje nós somos convidados, a sermos essas verdadeiras ovelhas e deixar que Jesus seja o nosso verdadeiro pastor, como Ele mesmo se coloca como: eu sou a porta. Não existe outra entrada para a salvação, não existe outro caminho para a salvação. Existe somente Jesus, que é o pastor, aquele que vem para nos conduzir às verdes pastagens.
E que nós possamos então, a partir desse Evangelho, nos deixar ser conduzidos por esse pastor, rejeitando as vozes estranhas dos falsos pastores e sendo suas verdadeiras ovelhas, que nós possamos nos declarar totalmente dependentes de Jesus, o bom pastor, e que nós possamos nunca se desgarrar do seu rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.